vida e sobre a tua vida. Então é tempo que o Senhor, nesse tempo que se chama hoje, o Senhor está nos convidando para ir para fora da tenda, para ir para o lugar aonde que a unção, a visão dele vai nos acompanhar por um novo nível extraordinário do Senhor que vem para nós. É maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1. O pretítulo está ali: Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. E depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não tens me dado semente, e eis que um nascido na casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar a ti essa terra para herdares. Glória! Nessa noite eu vou fazer uma pequena introdução. Você pode sentar e ficar à vontade na casa do Pai. Eu vou fazer uma pequena introdução, porque aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite não é só para nós, é para a nossa família, é para a nossa descendência. Então nós precisamos entender um pouquinho lá da história de Abrão, né? Se em algum momento eu falar Abraão, vocês estão entendendo que eu estou falando de Abrão ainda, tá bom? Amém? Lá no capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ver que depois da Torre de Babel, vai começar a contar das gerações. E dentro dessas gerações nós vamos ver sobre Abraão. Vai falar sobre o pai dele, Tera, que teve 3 filhos, né? Abrão, o Naor e Arã. E a palavra vai dizer que eles viviam em Ur de Caldeus. Era uma terra que tinha muito paganismo, eles serviam a outros deuses. E o interessante dessa história, que nesse momento que eles viviam ali, acontece 2 fatos no meio da família. O primeiro fato, que Tera perde um filho. E quando ele perde esse filho, a segunda coisa que vem acontecer: Abrão tomou uma esposa e Naor também tomou uma esposa. E ali, no meio dessa perda que o pai de Abrão teve, ele pega o filho que morreu. Ele tinha um filho chamado Ló. Então ele pega ali, a família dele junta e começa a querer levar a família dele para Canaã. Então olha que interessante, no momento de uma perda, a gente precisa tomar a atitude de alguma coisa. Então o pai tinha no coração o desejo de ir para Canaã. Só que a palavra vai nos relatar que quando eles estão saindo, né, migrando para essa primeira terra que eles vão, que chama Arã, eles ficam naquela terra. E a palavra diz que o pai de Abrão, ele morre naquele lugar. E no capítulo 12, lá no início, nós vamos ver o Senhor se apresentando a Abrão, né? O Senhor, ele fala com ele. Então, no primeiro momento, Abrão, ele ouve a voz do Senhor. E o Senhor fala com ele, já começa a lhe fazer promessas. Olha, Abrão, sai do meio dessa terra, sai do meio da casa do seu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Aqui eu já vejo que para quando nós precisamos sair de algum lugar que o Senhor nos dá, nós precisamos dar o primeiro passo, que é fé. Sem fé, a gente não vai conseguir sair do lugar da onde o Senhor nos deixou. Então ele precisou ali colocar em ação. Então começa o chamado. Por isso que na introdução eu vim dizer para você, você tem um chamado. Se nessa noite você entrou esquecendo daquilo que o Senhor te prometeu, nesta noite ele está chamando a memória mais uma vez. Eu tenho promessas, eu tenho planos para você, para sua família. O que eu falei eu não menti, porque a minha palavra ela não volta vazia. Ela vai atrás para que ela enviou. Então a gente precisa dar o primeiro passo na fé. Vem, o Senhor ele te convida a nessa noite a caminhar junto com Ele. Sabe por quê? Com Ele você está com tudo. Com
Com Ele você tem tudo que você precisa de necessário para caminhar. O interessante é que o Senhor, Ele dá, Ele chama, mas Ele não revela o processo como vai ser. Então, Abraão vai, crendo naquela palavra que foi liberada. Então, nessa primeira terra que ele chega ali em Harã, ali ele fica, você percebe que eles ficaram um tempo ali, mas não era. O Senhor fala com ele para reavivar a promessa. Quantas vezes nós estamos num lugar que o Senhor já disse que já é para ter ido e nós ainda continuamos? Queremos tanta confirmação, tantas coisas que nós queremos, mas o Senhor já falou. Por que você não levantou e já foi? É difícil a gente sair da nossa comodidade. O momento da tenda é o momento mais difícil, que é o momento que você precisa desarmar tudo, é o momento que você precisa reajustar as suas coisas e tomar o caminho para onde o Senhor está mandando você. Não desperdice o tempo. O tempo, ele é precioso para fazer o relógio andar a nosso favor e a gente finalmente chegar aonde o Senhor tem. Comece a arrumar as suas trouxas. Não sei para quem é que aqui o Senhor está dizendo, mas comece a arrumar e comece a andar para o lugar que eu já te direcionei para ir. E a palavra diz no verso 12 que o Senhor fala. No segundo momento, Deus aparece. O Senhor está dizendo aqui: o que é que eu faço mais o quê? Eu já falei, eu já apareci. Você está esperando mais o quê? Vem. Ele te chama com amor essa noite, porque a palavra diz que Ele nos exorta em amor. É um convite. Vem. Aleluia. E a palavra vai dizer, quando o Senhor aparece ali para ele, Abrão levanta o primeiro altar. Olha a importância de levantar altares ao Senhor. Levanta o teu altar de adoração. É nessa luta mesmo. Você não precisa estar com a bandeira hasteando para você levantar já o teu altar para Ele. Comece a levantar este altar de adoração e oração ao Senhor. Sabe por quê? Você está fazendo um memorial no seu caminho, dizendo: eu estou avançando. Aqui tem um, aqui daqui a pouco vai ter outro altar. O importante é que eu estou indo para onde o Senhor vai me levar. Deixa que o Espírito Santo nesta noite te direcione. O Espírito Santo, ele nos guia ao centro da vontade do Senhor. Oh, Deus maravilhoso! E nós vemos que nessa terra de Harã acontece uma fome. Então, olha como é engraçado. Precisou acontecer essa situação para mais uma vez ele ser imposicionado para sair. Então a palavra diz que a fome vem e ele desce ao Egito. E aqui eu já aprendo outra coisa. Cuidado com as meias verdades. A palavra vai dizer que quando ele chega lá no Egito, a Sarai, ela era uma mulher formosa. Então ele fica com medo, né, de o faraó se interessar por ela e dar o fim na vida dele, ficar com a mulher e ficar bolso, né? Então ele fala para ela uma meia verdade. Fala que você é minha irmã. De fato ela é, porque lá em Gênesis 20, no verso 12, vai dizer que ela era minha irmã porque ela era filha do pai de Abraão. Então assim, ele não mentiu, mas ele falou uma meia verdade que colocou ele em risco. Cuidado com as meias verdades, que nos leva para situações muitas vezes de risco. E o Senhor quer nos guardar. Ele nos guarda em todo o caminho. Só que Ele é tão cavalheiro que Ele respeita o meu livre-arbítrio. Ele respeita o teu livre-arbítrio. E muitas vezes o Senhor permite a gente caminhar em algum lugar que não é para estar, só para mostrar para mim e para você que vale a pena ouvi-lo e seguir a direção que Ele já deu. Faz parte do nosso crescimento. E a palavra vai nos dizer que ali acontece aquela situação, Deus intervém, lá volta Abraão com Sarai para o caminho, e a palavra vai nos dizer que quando eles saem disso, quando ele sai de lá, ele leva junto o seu sobrinho que perdeu o pai, ele leva Ló junto com ele. E a palavra vai dizer que, olha como que é, no lugar onde nós estamos, a bênção do Senhor ela vai expandir de uma maneira tão grande que as pessoas que estão ao nosso redor vão começar a ser abençoadas por conta da promessa que o Senhor deu às nossas vidas. Na vida de Ló foi assim. Deus chamou Abrão, mas Ló foi junto e ele foi abençoado, porque a palavra diz que o rebanho, né, tudo que eles tinham, crescia, de tal maneira que a terra não suportava mais ter os dois no mesmo lugar, porque era muita coisa. E a palavra vai dizer que ali os pastores brigam e Abrão chega para Ló e conversa com ele: olha, é melhor cada ir para um lado,
para que não haja contenda entre eu e você, né? Existem situações que o Senhor vai... Tem pessoas que automaticamente vão viver outras coisas que Deus tem, mas isso não quer dizer que elas não são importantes na sua vida. Elas fizeram parte da tua história. Lá mais um pouquinho para frente nós vamos ver que quando Ló é levado a cativo, Abraão fica sabendo e ele vai lá e intervém na situação. Há momentos que tem pessoas que vão caminhar e outros não. E o que eu percebo é que aqui, quando Abraão fala isso para Ló, fala para ele, né? Tenha generosidade, escolhe, né? Olha para onde você quer ir. Então a palavra diz que ele olha as campinas do Jordão e ele escolhe ir para aquela direção. Então ele levanta os olhos. Eu achei interessante isso, porque ele levanta os olhos, vê, escolhe e vai. E quando Ló já está indo, a palavra no capítulo 13 vai nos dizer que o Senhor fala para Abraão: olha com os teus olhos. Começa a mandar ele contemplar aquilo que o Senhor tinha. Olha que interessante. No capítulo 13, no verso 14, diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te dar a ti e a tua semente para sempre, e farei tua semente como a pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti eu darei. E o Senhor está dizendo nesta noite: contempla com os teus olhos neste lugar, assim como foi aquele como um ato profético. Levanta, percorre essa terra, porque ela será sua. Oh Deus maravilhoso! No capítulo 14 nós vemos isso que nós falamos, quando Ló, a guerra entre os reis, Ló, ele é levado cativo, vai lá Abraão com 318, resgata a mulher, resgata tudo que ele tinha, foi restituído. E o Senhor está dizendo: aquilo que é teu, inimigo ele não pode tocar. Está tendo restituição do Senhor para as nossas vidas. Está fazendo aquilo que de maneira indevida foi roubado, o Senhor está trazendo novamente para mim e para você. E aí nós entramos no capítulo 15, quando o Senhor, através de uma visão, então Deus, ele ouviu Deus falar, Deus apareceu para ele, e novamente em uma visão, e é sobre isso que eu quero falar. Quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava para mim, o Senhor está dizendo que Ele está tocando nos nossos olhos espirituais, Ele está ampliando a nossa visão. Tem coisas que nós já vivemos lá atrás, que nós estamos achando que o Senhor ainda não vai fazer mais, o Senhor está dizendo: não vai fazer. Eu estou, a tenda, ela está sendo ampliada, eu estou tirando você deste lugar para você ver a totalidade do que eu tenho para você. Nesse momento que o Senhor está transportando ele e dizendo: ele estava numa tenda, num lugar talvez de comodidade, num lugar onde tinha limites para ele enxergar a obra que o Senhor tinha para realizar na vida dele. Ele conheceu Deus há pouco tempo, vamos dizer assim, e ele passa a confiar num Deus que pode mudar histórias. O Senhor está aqui nessa noite para dizer para mim e para você: eu mudo história, eu reescrevo histórias se preciso for. Vem para fora, que é neste lugar da totalidade, da dimensão do novo do Senhor. É isso que Ele tem para mim e para você. E Ele já traz uma primeira palavra: não temas. E eu quero te dizer, diante dessa situação, não temas. O Senhor está contigo. Ele já te deu um trajeto. Não é hora de recuar, não é hora mais voltar para trás, não. Você tem que prosseguir, porque o Senhor, Ele se agrada com aquele que coloca a fé, a obediência. O Senhor requer de nós a obediência. Não adianta levantar altares de adoração, não adianta levantar jejum e oração se você também não tiver confiança. A confiança faz a gente crer em coisas que nós não vemos, mas pela fé nós já enxergamos o escape do Senhor verdadeiro, a cura que Ele traz sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele toca nesta noite nas nossas almas. O Senhor, Ele vem. Sabe, quando eu orava essa tarde, o Senhor falava sobre os corações. Deus visitando corações nessa noite. Há momentos que você: nossa, Senhor, tanto tempo na tua caminhada, eu já tenho tantos anos, isso não
leva, né? Como o Senhor vai fazer uma promessa assim para mim? A minha mulher não pode girar, ele não sabe? Lógico que ele sabe. Mas é no sobrenatural que o Senhor quer nos levar nesta noite. É para esse lugar do impossível que Ele nos leva nesta noite. Porque Ele é poderoso e justo e fiel para fazer. Então, Abraão começa ali a contar em detalhes ao Senhor qual era a angústia do coração dele. E muitas vezes nós vemos para a casa do Senhor, nós estamos angustiados com alguma situação, com alguma circunstância, e o Senhor está dizendo: apresenta-se diante do Pai, fala com o Senhor, começa a dizer: Senhor, está acontecendo, mas eu não aceito isso mais na minha casa, eu não aceito mais isso na minha vida, eu quero e preciso deste novo tempo. O Senhor quer trazer de volta a minha memória e a sua, essas promessas, porque elas continuam vivas. O cristão precisa do alvo, e o alvo é o Senhor Jesus. A gente não pode deixar de olhar para Ele. Sabe por quê? Que quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós começamos a dar umas escorregadas, porque a gente já acredita já na força do nosso braço, não no dedo. E nós precisamos acreditar que o Senhor, Ele faz. E aqui a palavra vai dizer que o Senhor fala para ele, né? Verso 4: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. O Senhor está dizendo: não vai vir de fulano, não vai vir de ciclano, vai sair de você. Está sendo gerado através de você. Você vê a importância da oração como uma gestação. Você está gerando o que daqui a pouco aqui vai ser materializado, que Deus vai fazer. Glória a Deus. Na minha vida, na sua vida. O teu Isaac está perto. A palavra diz que quando eles ouvem, lá no capítulo mais para frente, 17, quando há a mudança do nome, eles riem. Em determinados momentos diferentes, os dois riem. No sentido assim, não de debochar do que Deus ia fazer, mas olhando para a sua pequenez, assim, como vai fazer? E o Senhor está dizendo: esse tempo de alegria vai chegar. O seu Isaac está chamando. Ele é justo para cumprir. Você precisa entender que no teu caminho, no teu processo com o Senhor, não vai ser só momentos de vitória. Vai ter momentos de vitórias, de lutas, mas Ele sempre vai estar lá. Sabe por quê? Toda hora o Senhor só dá bênção, bênção, bênção. Daqui a pouco eu não quero mais saber do Senhor. Então o Senhor permite situações na minha vida e na sua para que a gente desça na olaria, para que a gente busque Ele. O Espírito Santo, nós precisamos dele. Ele é o nosso guia, né? Nos estudos de quarta-feira a gente tem falado muito acerca dele. Nós precisamos, pede ao Senhor. Se você ainda não é selado pelo Espírito Santo, pede. Você precisa ter essa intensidade. Eu lembro que quando eu queria ser batizada com o Espírito Santo, eu orava, eu fazia um monte de coisa, né, em oração com o Senhor, propósito: Senhor, eu tenho sede. Eu quero sentir essa presença que eu vejo as outras pessoas sentindo. Então você precisa buscar, peça discernimento ao Senhor, peça para Ele os dons, porque são gratuitos, e Ele distribuir isso dentro da igreja de uma maneira uniforme, a qual ajuda todo o corpo. Nós fazemos parte deste corpo. O Senhor, Ele não esqueceu. Se em algum momento você está aí pensando que o Senhor já esqueceu, Ele não esqueceu. Ele está dizendo: se posiciona para você começar a ver o que eu tenho para fazer na sua vida. Começa a entrar onde que eu quero, que eu já determinei, que eu já dei a direção. Vai, porque você vai ver as promessas da sua vida. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Verso 5: então o levou para fora. Eu vejo assim, nessa visão, eu fico imaginando a tenda. Eu fico imaginando naquele momento de intimidade ali com o Senhor, sabe? Um momento que ele teve o privilégio de começar a conhecer esse Deus. Quantos queriam estar hoje na presença do Senhor, ou por algum motivo saiu da presença, não tem mais forças para voltar, e você é privilegiado por estar sentado aqui e poder ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos orar para as pessoas que não estão mais e pedir que o Senhor atraia novamente com cordas de amor, porque Ele alcança. A gente não pode ser individualista de achar que o reino é só para mim, não é só para mim, não. É para todos aqueles que abrem. Quando Deus chama Abraão, não está chamando só para uma promessa de um filho, está chamando para uma grande obra, uma nação que viria, Israel viria, e nós somos injetados através dessa aliança. Você faz parte. Quando o Senhor o transporta para fora, para fazer ele olhar: olha o céu, conta as estrelas se é que podes. Ali eu vejo, imagino um céu estrelado. E eu quero te dizer, aqueles fragmentos de luz daquelas estrelas são eu, você. É toda
espiritual. Vai ser as duas que vai te trair para fora. O Senhor está te chamando. Vem, sai deste lugar que está limitando a tenda da murmuração. Quantas vezes nós ficamos presas a ela, porque parece que os ciclos não se fecham e a gente vê as mesmas situações rotineiras e nós achamos que Deus ainda não vai fazer porque a gente está vendo que está desse jeito. E o Senhor está dizendo: vem para fora. Eita! Deixa eu imaginar o Senhor assim, levando, transportando em visão e mostrando. É isso aqui. E o Senhor ainda até brinca. Você pode contar? E o Senhor está dizendo: você pode contar a dimensão daquilo que eu tenho para você? Você compreende como é grande, como é perfeito, como é agradável aquilo que o Senhor tem preparado na sua vida e na minha. É noite de você voltar àquele primeiro amor. Lembra quando você aceitou Jesus? Que tudo era possível, que o amor queimava em você, que você podia, tem como eu vou, tô lá. É para continuar nessa mesma atmosfera. Continue. O Senhor quer que você venha, sai deste lugar que te está prendendo, para você achar: eu vou ficar aqui, sou tão coitadinho, não vai mudar mesmo. Você não é, você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele confia em você uma obra. Por isso, quando o Senhor nos separa para Ele, existe esse chamado sobre a nossa vida. Você tem uma responsabilidade. Quer chamado? Responsabilidade, comprometimento, fidelidade ao teu Deus pelo que Ele vai fazer em você. Porque começa essa mudança dentro de nós. Começa a desconstruir essa tenda que não é para você estar. Começa a se transportar para este lugar que o Senhor quer te levar. Você não pode ter dinheiro. Tá bom, mas não pode faltar presença. Você pode ter sua conta cheia, mas não pode te faltar presença. Porque com a presença você vai para qualquer lugar. Você vai fazer a diferença onde o Senhor te mandar. Oh, Deus maravilhoso. Deus convida Abraão, Saras nesta noite. Oh, não olha para a circunstância, não. Olha para aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Essa semana eu até comentei com a pastora. No final de semana já vai para 2 anos que eu perdi a minha mãe. Não era nem para mim estar aqui, mas a graça do Senhor, a misericórdia dele me alcançou. E hoje eu estou aqui falando de um Deus que faz porque Ele faz. Eu continuo crendo que Ele vai fazer. Eu continuo crendo que as promessas são grandes, que há muito ainda para mim viver no Senhor. Sabe por quê? A palavra, a semente foi plantada desde a minha infância no meu coração. Quantas orações, quantas campanhas lá dentro da minha casa, quantas vezes subindo com a minha mãe para ir para cultos de oração. Lá em casa sempre foi casa de oração, então eram muitas pessoas ali, minha mãe orando. O maior legado que ela me deixou foi a presença. Meu Deus! É inegociável a presença do Senhor. O que Ele colocou nas tuas mãos é inegociável. Não negocia, não venda aquilo que o Senhor te deu. Não venda a tua primogenitura por um prato de lentilha, não. Não aceita o que o mundo está te oferecendo, não. Aceita a presença. Busca a terra. No momento dele, porque até a bênção para dar, Ele sabe quando eu estou preparada para receber. Ele não quer que a bênção vire maldição. Ele quer que a bênção na minha vida e na sua, ela comece a impactar as pessoas. Opa, ela está diferente. Ele está diferente. Eu sinto algo diferente quando eu chego perto dessa presença. Isso não quer dizer que você tem que se excluir de todo mundo, não. Quer dizer que aonde Deus te colocar, é lá que você vai fazer a diferença. É no teu trabalho, é na sua casa, é na sua vizinhança. É lá que o Senhor vai te levar. Sabe por quê? As pessoas nos observam. E muitas vezes nós não estamos atentos a isso. E o Senhor está dizendo: mostra a luz que está em você. Você veio para temperar, porque a palavra diz que você é sal. E o sal, ele tem uma medida, porque se for muito também ninguém aguenta. Fica nessa dispensação do Senhor.
está Glória a dentro. Deus. Oh, Deus maravilhoso, Jesus. Não deixe que a tristeza, não deixe que nada impeça o teu relacionamento com o Senhor. Sabe por quê? As tuas lágrimas, ela tem valor para o Senhor. Em momentos que nós não conseguimos falar, as nossas lágrimas são apresentadas diante do Senhor. O Deus que nós servimos não é um Deus qualquer, não. Ele zela. A palavra diz que até o fio do nosso cabelo ele sabe quanto que tem. Que Deus que é esse? Às vezes eu esqueço. Eu esqueço aniversário, né, Cis? Às vezes eu esqueço um monte de coisa. Mas o Senhor, Ele não esquece. A palavra diz que Ele já tinha preparado todos os nossos dias. E nessa noite, eu quero te convidar a ficar de pé. Oh, aleluia. Se você nessa noite, você se sentiu em algum momento assim, preso no meio do caminho, no chamado que o Senhor tem para você.